Pasta 11. Uma dose de pirotecnia. Tomar cerveja no Brasil na década de 80 era coisa para gente prevenida. À medida que a temperatura subia, não apenas os preços aumentavam, como a bebida simplesmente sumia das prateleiras. As fábricas não produziam em quantidade suficiente e as revendas falhavam na distribuição. O nível de ineficiência era tamanho que consumidores mais cautelosos faziam estoque em casa antes da chegada do verão. Os que não se programavam enfrentavam filas em supermercados e até racionamento. Uma reportagem publicada no jornal Folha da Tarde em dezembro de 1987 retratava o que acontecia com os clientes que buscavam cerveja na rede Paz Mendonça, então uma das maiores varejistas do país. Abre aspas, desde cedo, consumidores formam filas para entregar vasilhames vazios e obter senhas que os autorizam a levar 12 garrafas por vez, fecha aspas. Sob qualquer ângulo que se observasse, aquela era uma situação patética em que todos os envolvidos saíam perdendo. Para a turma do Garantia, não havia o menor sentido em deixar de vender por absoluta incapacidade de colocar o produto nas gôndolas. Era preciso azeitar o processo de produção e, principalmente, tornar as revendas mais eficientes. Marcel Telles havia passado várias semanas conhecendo cervejarias americanas e viu de perto como a gigante Anheuser-Busch lidava com sua distribuição. Um sistema super ajustado, capaz de entregar seu principal produto, a Budweiser, em praticamente todos os bares, restaurantes e supermercados dos Estados Unidos. Na comparação com a Brahma, Anheuser-Busch ganhava de lavada. O que Marcel fez? Usou a velha fórmula da cultura garantia. Copiou o que viu de melhor lá fora. Adilson Miguel, o executivo da Brahma, que provavelmente melhor conhecia o mercado cervejeiro, não por meio de planilhas e relatórios, mas porque visitava pessoalmente clientes e revendas, foi o escolhido para conduzir a mudança. Abre aspas, nossa distribuição estava nas mãos de um monte de empresas despreparadas, normalmente escolhidas só porque eram de um amigo ou parente de algum diretor da Brahma. Fecha aspas, diz Miguel. Abre aspas, passavam de pai para filho num esquema parecido com o de cartórios, mesmo que o desempenho não fosse lá essas coisas. Fecha aspas. Para dificultar ainda mais, a Brahma trabalhava com quase 1.000 revendas diferentes, o que trazia uma enorme complexidade à operação. Era tudo tão pulverizado que poucas delas conseguiam de fato ganhar dinheiro. Desestimuladas e com o caixa à míngua, elas quase não investiam em melhorias e, desse modo, o círculo perverso da ineficiência se autoalimentava. Marcel Telles acreditava que o ideal era ter menos revendas capazes de ganhar dinheiro com o aumento da escala e deu início a um conturbado processo de enxugamento da rede que desagradou a maioria dos revendedores excluídos. O passo seguinte foi padronizar os processos das revendas que passaram pelo funil, já que até então cada uma delas trabalhava da forma que bem entendesse. Em pouco tempo, todas as revendas remanescentes tinham metas a cumprir e passaram a ter seus resultados medidos com regularidade. As melhores eram premiadas durante um evento anual que a cervejaria promovia. Abre aspas, chegamos a um ponto em que a nossa distribuição era melhor que a da Coca-Cola. Fecha aspas, diz Miguel. A presença maciça em todo o país daria à cervejaria outra vantagem. Essa aprendida com o pessoal do Walmart. Quem tem escala tem poder de fogo para barganhar melhores preços e condições de pagamento. Com o crescimento da Brahma, os fornecedores e os varejistas que comercializavam suas bebidas tiveram de se adaptar a novas regras impostas pela fabricante. Todos eles, ao longo dos anos, foram obrigados a diminuir a margem de lucro e flexibilizar as condições de pagamento da cervejaria. No futuro, a empresa começaria a pagar seus fornecedores apenas 120 dias após a compra do serviço ou produto.
As engrenagens da Brahma se tornaram poderosas, não apenas no que se refere a processos e resultados, mas principalmente à formação de gente. Assim como acontecia no Garantia, Marcel Telles caçava para a cervejaria jovens ambiciosos, com brilho no olho, faca no dente, vontade de trabalhar muito e dispostos a sacrificar a vida pessoal. A maior diferença entre o recrutamento no banco e na cervejaria era o tamanho da encrenca. Afinal, a Brahma tinha quase 100 vezes mais funcionários que o banco. Uma das iniciativas colocadas em prática logo de largada foi promover palestras em universidades de ponta para tentar fisgar os jovens antes mesmo que eles estivessem formados. Marcel Telles e Magin Rodrigues se revezavam nessa função de garotos propaganda da cervejaria. Um ano depois da aquisição pelo Garantia, a Brahma ganhou seu primeiro programa de trainees. Abre aspas, essa contratação de 40, 50 jovens todo ano é que fez a diferença. Quando você pega um garoto de 25 anos e faz dele gerente, isso dá uma fervida na molecada toda. Fecha aspas, conta Magin. Nessa primeira turma de trainees, foi recrutado, por exemplo, o carioca Luiz Fernando Edmond, que em 2005 se tornaria o principal executivo da cervejaria. Hoje, Edmond é presidente da AB InBev para a América do Norte. Com o passar dos anos, o programa de trainees da cervejaria se transformou em um dos mais disputados do país. Em 2012, foram 74 mil candidatos e apenas 24 aprovados. A invasão do pessoal jovem no comando da Brahma aconteceu de forma acelerada e alcançou todas as áreas da companhia. Uma das medidas mais ousadas de Marcel nesse sentido foi trocar 10 dos 17 gerentes de fábrica em 1990, substituindo antigos funcionários por gente mais nova, que jamais havia trabalhado na produção. Marcel sabia que aquela mudança tão grande, em tão pouco tempo, seria um risco, mas decidiu pagar para ver. Se funcionasse, seria a chance de espanar mais rapidamente o pó que durante décadas se acumulou na cervejaria. Deu certo. Abre aspas, o Marcel dizia que todo ano era preciso dispensar 10% da companhia, porque esse pessoal era como galho morto, que precisava ser podado. Fecha aspas, recorda Magin. Não dá para dizer que fosse exatamente uma tese original. A filosofia de Marcel se assemelhava à que Jack Welch, o lendário presidente da GE, pregava na centenária companhia fundada por Thomas Edison. A semelhança não era gratuita. Marcel e seus sócios nunca fizeram imersão na GE, como aconteceu no Goldman Sachs e no Walmart, mas os relatórios anuais da companhia americana funcionavam como uma bíblia para os brasileiros, e eles, novamente, copiaram o que viram de bom. Welch, considerado o CEO do século XX, esteve à frente da GE de 1981 a 2001 e durante esse período a companhia seguiu uma regra que ficou conhecida como 20-70-10. A fórmula do executivo americano preconizava que num ambiente meritocrático era preciso dividir os funcionários em 3 faixas. Os 20% com melhor desempenho deveriam ser premiados. Os 70% medianos podiam ser mantidos e para os 10% com pior performance, o único caminho era a rua. Ao adaptar a regra da GE à sua própria realidade, a Brahma provocou uma notável renovação no seu quadro de funcionários. Abre aspas, quando entrei na companhia, a idade média do pessoal girava em torno de 48 anos. Fecha aspas, diz Magin. Abre aspas, quando saí, em 2003, a média tinha caído para 32. Fecha aspas. Os resultados da mudança no perfil dos funcionários rapidamente apareceram. Em 1991, menos de 2 anos depois da aquisição pelo Garantia, a Brahma foi eleita a empresa do ano pela revista Exame. Seu faturamento cresceu 7,5% em um ano. O lucro praticamente triplicou e 35% de seus funcionários, os melhores, claro, receberam um bônus entre 3 e 9 salários extras, uma dinheirama equivalente a 10% do resultado da companhia em 1990.
era o embrião da formidável máquina de formação de gente que permitiria à Brahma e depois à Ambev, à Embev e à Bembev crescer sempre sob o comando de executivos lapidados dentro de casa. Até hoje, mesmo fora do dia a dia da administração, Marcel Telles participa da seleção final do programa de trainees da companhia e diz aos selecionados que eles podem lhe enviar mensagens diretamente quando julgarem necessário. Abre aspas, na Brahma eu dava uma ficha de telefone para todo o trainee, mas dizia que era uma só. Agora estou mais moderno e todo mundo pode me mandar e-mail quando quiser. Fecha aspas, afirmou Marcel. Para disseminar essa nova cultura na centenária cervejaria Marcel Telles, precisou gastar sola de sapato. Era quase uma pregação para converter novos fiéis. Abre aspas, nós temos que fazer pirotecnia. De vez em quando, vamos ter que dar uma de maluco para esses caras saberem que é para valer. Fecha aspas. Disse Marcel certa vez a Magin. Para um executivo de temperamento explosivo, gestos largos e voz grave como Magin, fazer pirotecnia era moleza. Durante uma viagem da dupla a uma fábrica da Brahma em Bauru, no interior paulista, Magin protagonizou um episódio emblemático. Depois de uma longa reunião com quase 20 pessoas da unidade, Marcel e Magin estavam prontos para ir descansar no hotel. Como já anoitecia, o diretor da fábrica ofereceu aos chefes uma carona. Quando Magin viu o automóvel, um sofisticado sedã da General Motors, sem nenhum logotipo da cervejaria, teve um rompante. Primeiro perguntou se aquele carro era do sujeito ou da companhia. O executivo respondeu que era da frota. Magin ficou transtornado, começou a chutar a porta do carro e berrar que todos os automóveis da Brahma deveriam estar logotipados. Meses antes, a cervejaria havia baixado uma norma nesse sentido. Abre aspas. Você tem vergonha da sua empresa? Fecha aspas, vociferava, enquanto desferia mais alguns chutes. Abre aspas, nessa porra eu não vou, fecha aspas. O diretor da fábrica, com 30 anos de casa, ficou atônito. Marcel observou tudo em silêncio, só abriu a boca quando eles finalmente chegaram ao hotel. Abre aspas, porra, Magin, não era para exagerar, fecha aspas. Até hoje Magin se diverte ao contar a história. Na cruzada por cortar custos, recrutar gente boa, traçar metas para todos e oferecer uma remuneração extraordinária aos melhores, Marcel Telles contou com a providencial ajuda de um professor de engenharia. Era o início dos anos 90 e as empresas brasileiras viviam sob a vigilância do chamado Conselho Interministerial de Preços, CIP, órgão do governo federal que controlava os reajustes de 21 categorias de produtos, inclusive cervejas. A fiscalização era ao mesmo tempo uma trabalheira insana. A CIP mantinha uma estrutura de mais de 300 funcionários para analisar 1.200 pedidos de aumentos de preços todos os meses e um desestímulo à eficiência das empresas, já que os reajustes eram autorizados de acordo com as planilhas de custos dos produtos. Quanto mais altos, maiores as chances de conseguir autorização para os reajustes. Marcel Telles já tinha passado um aperto danado por conta desse controle. Numa ocasião, ele fora surpreendido por um grupo da Polícia Federal que apareceu na sede da Brahma, disposto a prender o responsável por um aumento de preço. A situação era tão tensa que o advogado da cervejaria sugeriu a Marcel que se escondesse no banheiro, um conselho que ele não seguiu. Não foi fácil para os executivos da Brahma convencer os policiais que a companhia não tinha violado o congelamento, mas apenas repassado o aumento do IPI. Escaldado com esse episódio, quando quis aumentar o preço da cerveja novamente, Marcel decidiu seguir o protocolo. Agendou uma reunião em Brasília com a secretária nacional de Economia, Dorothea Werneck. Durante o encontro, ela perguntou ao empresário por que, em vez de apenas subir preços, a Brahma não investia em produtividade
e sugeriu que Marcel marcasse uma conversa com um professor da Fundação Cristiano Ottoni de Minas Gerais, que se tornara um dos raros especialistas brasileiros em métodos gerenciais, depois de fazer uma série de visitas a empresas japonesas na década anterior. Até aquele momento, Marcel nunca havia escutado o nome de Vicente Falconi, um engenheiro metalúrgico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e PhD pela Colorado School of Mines, nos Estados Unidos. Apesar disso, achou que era melhor seguir a recomendação de Doroteia, desagradar a secretária e ficar sem a autorização para aumentar os preços estava fora de questão. Abre aspas, o Brasil daquela época era como o Velho Oeste, em termos de gestão, fecha aspas, diz Falconi. A base da metodologia proposta pelo professor, como Falconi é chamado, pode ser resumida na sigla PDCA, do inglês Plan, Do, Check, Act, planejar, fazer, checar, agir. Levar adiante esse conceito aparentemente simples nas desorganizadas companhias brasileiras da época tinha um quê de quixotesco. Até mesmo na Brahma, que já havia passado por um choque de gestão com a chegada da turma do Garantia, as dificuldades eram enormes. Falconi conta como era a cervejaria quando entrou lá pela primeira vez 20 anos atrás. Abre aspas, a Brahma era uma maluquice. Como eram todas as empresas no Brasil. Não tinha padronização nenhuma. Cada fábrica era uma fábrica, cada dia era um dia. A cerveja variava e não tinha distinção entre uma marca e outra. No começo, eu não entendia daquele negócio e era até difícil fazer um diagnóstico. Terra de cego, sabe? Trazíamos japoneses para ajudar. Todos os diretores e gerentes da Brahma embarcaram em missões para o Japão para aprender o que era qualidade. O Marcel estava muito incomodado com o processo de fabricação de cerveja e me convidou para visitar uma fábrica. Nós chegamos lá às 7 da manhã e o mestre cervejeiro saiu conosco para dar uma volta na fábrica. Ele chegava num tanque, botava um pouquinho no copo, cheirava e mandava aumentar a temperatura. Ia a outro tanque, colocava mais um pouquinho no copo e mandava baixar o pH. Tudo a olho, sem medição nenhuma. Fecha aspas. Para alguém como Falconi, obcecado por métrica, aquele descontrole era inadmissível. Era preciso provar que os mestres cervejeiros não tinham a menor ideia do que estavam fazendo. O consultor, então, mandou buscar uma garrafa de cerveja em cada fábrica da Brahma, todas produzidas no mesmo dia e na mesma hora. Para efeito de comparação, também foram separadas garrafas da concorrência compradas nas mesmas cidades em que a Brahma mantinha fábricas. O resultado foi alarmante. Cada planta apresentava um produto final diferente. O golpe final foi o teste realizado naquela que era considerada a unidade mais eficiente da companhia. Durante um dia inteiro, uma garrafa foi tirada da linha de produção a cada hora. A análise do material mostrou ainda que em uma mesma fábrica, ao longo de um único dia, a bebida engarrafada mudava consideravelmente suas características. Quando soube das pesquisas, Marcel ficou perplexo. Abre aspas. O que eu vou fazer com essa porra? Fecha aspas. Perguntou a Falconi. O consultor disse que a saída era estabelecer padrões para cada uma das atividades da fábrica e medir tudo. Só iriam para o mercado produtos que se adequassem a essas normas. Marcel logo percebeu que muita gente seria contra essas mudanças. Para convencer os executivos a abraçar os mandamentos de Falconi, ele decidiu então atrelar os índices de qualidade ao bolso do pessoal. Abre aspas. Marcel colocou uma meta para todo mundo que trabalhava em fábrica, de operários a diretores. Se no primeiro ano a unidade não alcançasse 50% das metas de qualidade, ninguém ganharia bônus nenhum. Fecha aspas. Explica Falconi. Abre aspas. No segundo ano, ele aumentou a meta para 75% e no terceiro para 95%.
Bastou isso para acabar com a resistência ao nosso trabalho, fecha aspas. Aos poucos, a metodologia proposta pelo professor avançou para os demais setores da companhia. Vendas, administração, logística, nada ficou de fora. Atualmente, os 116 mil funcionários da AB InBev em todo o mundo têm metas individuais desdobradas de acordo com as grandes diretrizes da companhia. O professor de engenharia se tornou homem de confiança de Marcel e foi o primeiro forasteiro a ocupar uma cadeira no conselho de administração da companhia em 1997. Com o tempo, a presença de Falcone se espraiou por outras empresas controladas pelo trio. Na Lojas Americanas, por exemplo, começou a trabalhar em 1992. Abre aspas. No dia do impeachment do Fernando Collor, eu botei um terno e fui para Belo Horizonte. O Falcone ia participar de um evento lá e o auditório estava lotado. Aí, toca o hino nacional e aparece aquele homem com comportamento de japonês, todo certinho. Quando vi aquela formalidade toda, pensei, onde é que eu vim parar? Fecha aspas. Lembra Fersen Lambranho, que a pedido de Beto Sicupira tinha viajado até Minas Gerais a fim de contratar o consultor para a rede varejista. Nos anos que se seguiram, praticamente todas as empresas em que a GP Investimentos colocou dinheiro também passaram pelas mãos de Falcone e equipe. Aos 72 anos, Falcone continua envolvido com os projetos que sua consultoria desenvolve em empresas do trio de empresários brasileiros, sobretudo na Ambev, onde ocupa um assento também como conselheiro. Com seu jeito mineiro e cabelos brancos, Falcone pode, à primeira vista, parecer um senhor tranquilo, pacato, mas ainda controla dados, números e resultados com mão de ferro e não fica satisfeito enquanto não atinge as metas que ele próprio ajuda a estabelecer. Em meados de 2011, formou um grupo de trabalho com os principais executivos da Ambev para reduzir a rotatividade dos funcionários nas fábricas. Em 2010, o índice bateu na casa dos 20%. A meta de Falcone é baixar para 6% em 5 anos. Abre aspas, estamos criando novos processos para que os operários se sintam mais reconhecidos. Só a remuneração variável não estava sendo suficiente. Fecha aspas, diz ele. Abre aspas, agora tudo é comemorado. Se o cara completou 10 anos de casa, tem que ter uma faixinha, uma estrelinha. Aprendemos que é preciso celebrar. Fecha aspas.